negócio desse tipo para tentar salvar as aparências de um prefeito que declaradamente é incompetente, para tentar salvar as aparências de um prefeito que não fez coisa alguma em termos de benefício, tanto de funcionalismo, basta ver os salários indecentes que são pagos, e que agora faz uma negociação, mais uma vez, com essa Câmara. É com essa Câmara que faz, não está consultando o funcionário, ele está contando com a conivência dessa Câmara para pagar uma coisa que não vai pagar. Para se livrar diante de procedimentos da Justiça Comum, do Ministério Público. Eu fico indignado às vezes, porque eu olho assim para alguns vereadores e falo assim, não, esse cara, desculpa, assim, o modo de pensar é meu, é assim, eu não penso essa Vossa Excelência. Esse cara é competente, pô, esse cara tem cabeça, tem cultura, tem formação. Ele vai ouvir, pelo menos vai argumentar que não é desse jeito. Mas é. Pior até do que a gente vê, é. Do que a gente imagina, é. Eu estou nessa casa já no 19º ano. Já tomei atitudes que eu posso criticar. Eu posso criticar e qualquer outra pessoa pode criticar. Mas eu não me envergonho nunca de ter tomado uma atitude e de não ter tido a hombridade de dizer, não, eu errei. Eu rezo todo dia para ser Deus, não consigo ser, então vou continuar errando. Na minha dimensão humana, eu vou continuar errando. Mas não na minha dimensão lógica. Na minha dimensão lógica, do pensar, do livre pensar, do livre arbitrar, eu não posso errar. Eu não tenho direito de errar, porque o comprometimento não é para mim. Pode ser que no futuro, aquele vereador lá era ruim de serviço, barbaridade. Tá bom, tá bem. Mas o que eu erro repercute muito mais em cima de uma cidade toda. O que os senhores erram repercute em cima de uma cidade toda. E eu digo principalmente que o erro, que não é humano, é desumano. Em circunstâncias em que a gente vê que vai haver prejuízo para alguém, mesmo que fosse para apenas um, nós não teríamos esse direito, mesmo que beneficiassem milhares. Esse um tem o direito dele mantido e preservado, não por preceitos éticos, morais, não, por preceito divino. E nós passamos por cima de tudo isso aí com a maior tranquilidade. Não tem problema. Nós vamos fazer desse jeito, porque é assim que o prefeito nos pede. Esse prefeito, eu não sei se os senhores sabem aí, se os senhores andam, se as pessoas se abrem com os senhores, mas eu recebo informações cada vez menos elogiosas, comentários cada vez mais desairosos a respeito do cidadão prefeito. E os senhores? Os senhores participam com ele de um procedimento, e volto a falar, vereador Guilherme, vereador Euripinho, vereador Cipriano, vereador Paulo Correia, hoje ausente, vereador professor Reginaldo, Leandro, Otávio, Juninho Leite, são tão responsáveis quanto. Eu queria, honestamente falando, dizer aos senhores vereadores, que eu chegasse diante de uma pessoa, e tem muitas, não são poucas não, que eu reverenciasse como cultura, como inteligência, como decência, como responsabilidade, e essa pessoa me dissesse assim, Kiko Miziara, você falou besteira. Eu iria pensar a respeito, meditar, falar, bom, ainda bem que foi. Ainda bem que eu falei besteira. Então, eu estou errado, o Francisco está errado, o André está errado, e os outros estão todos certos, porque vão estar coniventes. Mas e se não acontecer isso? Será que eu estou mesmo errado? Será que o Chiquinho está errado, o André está errado? Grande parte da população nossa está errada? Digo e repito que cada vez mais essa Câmara, omissa e submissa, satisfaz a um tirano que conseguiu arrebanhar um grupo ao seu redor, que faz o seu jogo, o jogo da incompetência, o jogo do mascaramento. Faz de conta que está tudo bem,
E não está, senhores vereadores. Obrigado. A palavra, vereador Dr. Francisco. Senhor presidente, senhores presentes, como me disse uma cidadã barretense, o Instituto hoje é uma bomba que chia. A atual administração está tentando de todas as formas jogar essa bomba no colo das futuras administrações. Esse fato é comprovado em relação ao plano de custeio que não alcança 2011. Ou seja, só vai haver aporte da atual administração no ano que vem, 2012. Isso se houver. E eu, pessoalmente, não acredito. Acredito que vai aparecer uma outra mudança nas regras do jogo. Só tem uma forma de solucionar. É apagar o pavio da bomba. Então não adianta, nós temos de resolver, nós temos de achar um caminho. Como foi dito aqui, mesmo sendo estatutário, pode haver uma opção pelo INSS. Se recolhêssemos esses valores, se o município recolhesse esses valores ao INSS, o problema não seria municipal, seria federal. E eu entendo que o Brasil, para o servidor não receber, só se quebrar o país. Tá certo? E do jeito que a coisa vai, é muito mais fácil quebrar o município do que quebrar o país. Tomara que as futuras administrações tenham uma varinha mágica para resolver esse problema de uma outra forma. O que eu torço. Foi dito aqui que o Instituto de Previdência se acontecer alguma coisa com o Instituto, a Prefeitura resolve, a Prefeitura assume, e a Prefeitura, esses funcionários passariam para a folha de pagamento. Então está resolvido o problema, devolve o dinheiro para a Prefeitura, acaba com o Instituto e passa todos eles, os aposentados e os pensionistas, para a folha da Prefeitura. Tá certo? Por que ficar fazendo mágica aqui, então? Por que nós somos chamados a fazer mágica aqui? Vamos resolver. Tá certo? Então, é o seguinte, né? Com devido respeito, o senhor quer uma parte? Porque ficar atravessando, que não, aí fica ruim. Se o senhor quiser uma parte, eu cedo a parte para o senhor. Obrigado pela educação com que me tratou. Só gostaria de dizer o seguinte, é que não, legalmente não se pode, só por um ato, fechar o Instituto e pronto. Para que haja isso, tem que haver um problema de quebrar o Instituto, acontecer alguma coisa lá no futuro de o Instituto não dar conta. Não é uma varinha mágica, assim, vão fechar o Instituto, vão passar para a Prefeitura. Não é assim que funciona legalmente. Foi só isso que eu quis passar para Vossa Excelência, passando com educação, igual muitas vezes Vossa Excelência está na tribuna e esquece o que vai falar e eu ajudo Vossa Excelência. Foi só isso. No meu tempo eu posso esquecer, eu posso me lembrar do que eu quiser. E, em segundo lugar, eu cedo todas as partes que o senhor quiser. O senhor não precisa interferir de forma indireta na minha palavra. Eu estou sempre à disposição para ceder a parte para o senhor. Tá certo. Outra coisa, esse ano não vai ter repasse. Esse ano não vai ter repasse. Por que esse ano não tem repasse? Já podia começar a ter repasse esse ano, porque só o ano que vem vai ter repasse. Porque já 14 meses atrás, onde nós aprovamos uma nova mudança nessa regra, não foi feito um projeto nesse estilo para começar a ter repasse esse ano. Porque o repasse começa o ano que vem, tá certo? Que é ano de eleição, tá certo? Ou se faz, eu acredito que
que vai ser muito difícil fazer esse aporte, mas como é ano de eleição é possível, até para aparecer, tá certo? Como um diferencial nas próximas eleições. Mas vamos lá, tá certo? Olha, 1% é R$ 8,00 para quem ganha 800. Dá para pagar a CIP, tá certo? Mas a diminuição de 11, dos 12% para 11, não é a preocupação do servidor. O servidor está preocupado com a família. Evidentemente que 1% sempre, né, ajuda, certo? Mas essa não é a grande preocupação do servidor. A grande preocupação do servidor é com sua família, né? É com a sua aposentadoria, com o seu futuro, né? Então, outra coisa, a prefeitura está diminuindo de 24% para 14% o recolhimento patronal, tá certo? E outra vez começa os aportes só a partir do ano que vem, quer dizer, já vai ter vai ficar uma série de valores retidos já, tá certo? Para ser pago o ano que vem. Então, tem uma série de discussão nesse projeto que... Pois não, vereador André. Só para esclarecer, Vossa Excelência, a economia mensal da prefeitura é em torno de R$ 450 mil. E o menor aporte que existe é justamente no ano que vem, que não é menos da metade do que o outro menor. Então, 450 mil que se economiza esse ano até o ano que vem, por mês, para pagar 2 milhões. 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. Depois de 2 milhões e meio, o menor é 3.200, 3.800, depois 7 milhões. Trocando em miúdos. Se guardarem o dinheiro da economia mensal, vai dar para pagar os 2 milhões e meio e ainda sobra dinheiro. Então, dá impressão, mágica no claro não dá certo. Mágica dá certo no escuro. Agora, diminuir de 24 para 14, para depois recolher 2,5 o ano que vem, não recolhe nada esse ano, e o que vai recolher o ano que vem é menos do que teria de recolher se não tivesse a diminuição do recolhimento. As coisas, quanto mais você mexe, quanto mais a gente mexe no projeto, mais aparece mágica, mais aparece o rabo da pata, vocês estão me entendendo? Então não tem jeito, está ficando, né? Então isso é uma jogada que não interessa para o servidor, entendeu? O presidente do sindicato está presente aqui e ele está vendo, ele representa os servidores, ele vai levar isso para a classe. A classe que não tá nos ouvindo aqui, certamente ele vai levar isso para a classe. Ele vai provar para a classe que essa diminuição de 24 para 14, durante o período até o pagamento, é mais do que vai pagar. Isso se o dinheiro for guardado, claro. Certo? Olha, entendo que a gente tem que discutir com profundidade essa questão do Instituto. Essa volta ao INSS, isso é uma possibilidade que cada dia que passa, ela vai ser mais real. Ela vai ser mais real. Por quê? Porque vai chegar num ponto onde não vai ter mais jeito. Entendeu? Então, precisava discutir isso com seriedade, discutir com profundidade o futuro do Instituto. Para onde vai? Como vai? Qual a garantia que os servidores terão no futuro? Porque se não tiver, tem que pegar, usar esse dinheiro, fazer um aporte, discutir isso com o INSS, vai ter que fazer a volta para o INSS. Porque voltando para o INSS, só que tem regras que precisam ser postas, claro, e isso precisa discutir com profundidade, eu não tenho conhecimento para fazer essa discussão. Não volta para o INSS, volta para a prefeitura. Tá, mas a prefeitura faz a discussão depois com o INSS. Não. Volta para a prefeitura. Basta o senhor perguntar para os funcionários públicos municipais se eles querem voltar para o INSS ou para a prefeitura, para a prefeitura. Tá, eu entendo que do jeito que está,
só tem uma coisa, o teto do INSS é 3.200 e alguma coisa. Já um instituto não tem teto. Então, os beneficiários diretos dessa discussão é quem, hoje, o servidor que ganha mais de R$ 3.200. Porque quem ganha menos de R$ 3.000 estaria muito mais seguro embaixo do guarda-chuva do INSS e não do município. Tá certo? Antes me disseram que o motivo da criação do Instituto foi porque o município devia ao INSS. Hoje não deve ao INSS, mas deve para o Instituto. Quer dizer, de qualquer forma não paga, ou não paga um ou não paga o outro. Tá certo? Então, o servidor é o grande perdedor nessa discussão, independente do caminho que se toma. Tá certo? É isso que se vê, não tem outro caminho. Antes tínhamos a garantia do governo federal. Hoje, com o Instituto, que o governo municipal não recolhe corretamente, qual a garantia que temos? Bom, aqui eu entendo que o sindicato tem de ir ao Ministério Público pedir para que se faça um termo de ajustamento de conduta, porque só com táxi que se faz a coisa andar no município. Então, vamos fazer um termo de ajustamento de conduta para que o município efetivamente recolha aquilo que está compromissado, que lhe é obrigado. Tá certo? Então, ao invés de recolher ao Instituto de Previdência os valores já devidos, não faz. A administração fica criando regras novas para não cumprir regras antigas, usando e expondo este legislativo para tapar os buracos do executivo que não cumpre suas obrigações. A bomba continua chiando. Eu voto contra. Muito obrigado. A palavra, vereador Cipriano. Bom, público de casa, quando o vereador André falou, eu fiquei o tempo todo aqui. E o vereador André não está aqui, né, senhor presidente, mas tudo bem. Quando todos falaram, vereador, deixa só quando ver todos se tem falaram, se tem quórum. tem quórum. Quando todos falaram, eu ouvi atentamente. Inclusive, anotei algumas coisas aqui, anotei e estou acompanhando aqui tudo que eu fiz, né? Primeiro, eu gostaria de dizer o seguinte: ninguém nunca ouviu esse vereador falar mal de prefeito algum aqui nessa tribuna. Nunca. Se o Instituto, igual falaram aqui, pode ser uma bomba, foi uma bomba para o prefeito Dr. Nelson James, foi para o Dr. Web Rezec e foi também para o Dr. Emanuel. Eu vou tentar explicar rapidamente o que é um Instituto de Previdência, gente. Parece que as pessoas não entenderam ainda. O Instituto de Previdência ele funciona da seguinte forma. Tem um tal do cálculo atuarial, que é um cálculo que atualiza os valores. Que valores são esses? É uma suposição de que a prefeitura tem lá 3.000 funcionários, 3.000 funcionários mais 1.000 aposentados. Vamos supor que essa prefeitura fosse fechar hoje, não existisse mais a prefeitura, teria que ter um valor guardado que conseguisse bancar durante o tempo que vivesse os aposentados e o valor anual do que foi pago para aquele funcionário para ir para o INSS. É isso que serve um cálculo atuarial. É dívida? Não. Esse cálculo atuarial, quando foi criado lá em 92, deu-se um prazo de 40 anos para que tenha um suporte financeiro suficiente para isso. Então, essa dívida não é de prefeito nenhum, não é do Dr. Web. Dr. Web também sofreu com isso também. Tanto que foi na época dele que mudou de 21,6% para 24%. Foi na época dele que chegou aos 12% do funcionário público. Porque ele é ruim? Não, porque era necessário. Porque era necessário na época fazer isso. Foi necessário. Em 1999.
Eu não era vereador na época, mas a gente dá para saber disso. Vereador, E tanto... só corrigindo Vossa Excelência, na gestão do ex-prefeito, o Web foi de 17 para 21,73. Isso, 24 não, foi... então, não, desculpa, não falei 21. Desculpa, é 17 para 21. Desculpa, é 17 para 21 e o funcionário foi para 12. Só que não é por maldade. Ele também sofreu e queria fazer um bom trabalho. O que acontece com esse dinheiro que vai ser guardado? Hoje existe mais de 30 milhões guardados para o Instituto de Previdência. Para chegar, e existe uma previsão para chegar ali nos 40, nos 300 milhões em 30 e poucos anos. Não é uma dívida. Sabe quando paga hoje? Quanto tem que pagar hoje? O tanto que tem que pagar hoje chega a quase 12 milhões por ano. São 970 mil, tirando os parcelamentos que vêm lá desde 94, 95, já vem esses parcelamentos, tem que se pagar 12 milhões quase, 11 milhões e 600 e poucos mil. Esse valor calculado, daqui a 11 anos, dobra, passa para 22 milhões. E o aporte será de 11. Então as pessoas esquecem de fazer esses cálculos. Tá? O que está fazendo hoje? Não estão deixando de pagar, não existe deixar de pagar, tá certo? Quando o doutor Francisco falou aqui que o grande problema do Instituto de Previdência está no quem ganha mais, ele tem toda a razão. Só que eu gostaria de corrigir que não é 3.200 não, doutor Francisco. É R$ 3.467,40 o teto do INSS. Então, quem iria para o INSS poderia ganhar no máximo de aposentadoria R$ 3.467,40. Hoje, o funcionário da prefeitura que ganha mais que isso pode aposentar, com todo o direito, porque se ele contribui nesse valor, ele tem todo o direito. Não pode ser um INSS que alguém contribui com 10 salários e depois recebe só 2. Com todo o direito. Outra coisa que o pessoal esqueceu, esse projeto não vai ser aprovado pela Câmara e já valeu, que beleza. Não é assim, não. Ele será avaliado pelo Ministério da Previdência. E o Ministério da Previdência que vai dar o aval, se pode ou não. Ainda tem esse caminho a ser andado. Não é tão simples assim. Não é dívida. É um cálculo atuarial que vem já desde 94. Volto a repetir. Tá certo? Esse é o cálculo. A prefeitura paga mensalmente 970 mil. Com essa diferença, passará a pagar cerca de 500 e pouco, a uma economia de 415 mil por mês. Por mês. Tá certo? Uma economia nisso. Essa economia vai ser feita através de aportes anuais, todo mês de mais, conforme foi falado. Desafoga um pouco a prefeitura no início, desafoga. Pode ter um problema lá na frente? Pode, mas preste atenção. Existe uma legislação que está sendo trabalhada lá no governo federal, em que poderá haver aportes através de bens para o próprio Instituto. Hoje só pode haver o aporte, doutor, em bens que vai gerar lucro, igual o Juninho falou aqui, né? Uma captação de água em que retorna dinheiro, uma construção de casas populares para funcionários municipais, em que retorne o dinheiro, empréstimo ainda não foi autorizado, tá certo? Ainda não foi autorizado, está em estudos, né? Então, agora vamos supor, vamos doar o prédio do SAI. Não, isso está em estudos lá ainda, para que haja só uma estrutura de ter o que está guardado. Hoje, como é que funciona? Gasta-se aproximadamente 1.100.000. Arrecada-se 2 quase, juntando tudo. Vai abaixar para 400, vai dar mais ou menos 1.500.000, vai arrecadar. Ainda vai sobrar 400 todo mês. Apesar dos aportes, ainda vão sobrar 400 para ser depositado. Para quê? Somente o governo federal pode mexer nesse dinheiro. De que forma? Pega o dinheiro do funcionário, paga 0,5%, 0,6% de juro por mês, empresta através dos bancos Brasil, bancos de Instituto, e cobra 3%. Muito lindo, né? Por isso que ficou fácil para o governo federal hoje. Por isso está mais fácil, tá certo? Então, funciona esse dinheiro, e esse dinheiro fica guardado lá, gente, vai ficar guardado. A hora que chegar nos 300 milhões, não vai ter que ter mais aporte, não vai ter mais que chegar, colocar nada disso. Só que também não pode mexer no dinheiro. É isso que a população tem que saber. O que mexe com a população? Que nem falaram assim, nossa, vai pegar 12 milhões. Hoje já se paga 12 milhões. Hoje já se paga 12 milhões fora o parcelamento.
Junto com o parcelamento, chega a quase 15 milhões por ano, o que a prefeitura paga para o Instituto de Previdência. Por isso que quando assumiu nesse mandato, no ano anterior, tinha-se 10 milhões e hoje chegou a 35 milhões. É por isso. Infelizmente, quem inventou o Instituto de Previdência deu um tiro no pé. E outra coisa, gente, não existe lei que não possa revista lá no futuro, e eu tenho certeza absoluta que essa lei vai ser revista lá no futuro, e também esses aportes poderão ser revistos. Com certeza. Então, gente, o que a gente está passando para vocês é o seguinte: hoje não estamos diminuindo de 10 para 14. A única diminuição que está havendo é do funcionário, porque o funcionário não vai ter que fazer aporte. O funcionário não tem que fazer aporte. Diminui o dele, diminui a contribuição dele, só que ele não tem que fazer aporte. A prefeitura tem que fazer o aporte. Até chegar a um ponto de um valor que ultrapasse um pouco o percentual. Tá certo? Mas as pessoas esquecem, quando calcula, eles falam que, mas é só 5 milhões que recebe de IPTU. Mas as pessoas esquecem que todo ano há um aumento. Há um aumento. Tá certo? Aumento do percentual, não aumento do valor lá em cima. Tá certo? E outra coisa, vai dar ao prefeito um tempo para que ele possa planejar também. Se ele achar que, em vez dele fazer aporte, ele pagar por mês, voltar a pagar os 24 certinho por mês, se ele quiser, durante o mandato dele, falar assim, não, eu vou pagar os 24. Ele pode fazer. Eu vou pagar os 24. Se ele achar que é interessante. Calcula para você ver no final se não vai dar exatamente quase o valor do aporte. Não existe diminuição, não é isso, gente. Então, o que a gente fica triste aqui eu comentei com alguns vereadores mais novos, que eu sou de segundo mandato, que eles falam, nossa, os 2 primeiros anos foi difícil, né? Falei, vocês não conhecem os 2 últimos anos, principalmente de prefeito que já foi reeleito. É uma guerra. É uma guerra. Porque, igual o doutor Kiko falou aqui, sai um monte de candidato a prefeito, eu também não sou, doutor Kiko, igual a Vossa Excelência, sai um monte de candidato a prefeito que tende a falar que tudo que está acontecendo é ruim, para que depois ele apareça como o salvador da pátria. Eu vi vereadores falar aqui que fez não sei quantos mandatos de segurança, entrou na justiça quantas vezes, só que eu não vi nenhum projeto de lei dele. Eu não vi uma emenda de um deputado. Eu falei agora de uma emenda de um deputado de 1,5 milhão. Eu não vi nem 100zinho dele. Não vejo. Trabalhar para o município, gente, é tentar ajudar a administrar. Ajudar a administrar, independente do prefeito que esteja, é ajudar a população. Quando o Guilherme vai lá e ajuda a construir o centro de recuperação, está ajudando o município. Com o apoio de quem? De quase todo mundo. O vereador Leandro ajudou numa parte, com emenda, outro ajudou com outra parte. O doutor Reginaldo consegue 2 milhões para a cultura da paz, outro vai. Todo mundo vai atrás de alguma coisa. O Juninho correndo atrás, o Paulo Correia. Todo mundo, gente. Então, eu fico triste porque todo e qualquer projeto que vem aqui, a gente quer mudar o foco das coisas, do que é. Certo? Nós estamos gastando aí, desde as 10h15 até agora, 1h30. Isso afeta em muito pouco a população no geral, é somente funcionário público, mas aprenda uma verdade. Volto a repetir, gente. Como é que funciona? Vamos ficar louco aqui. Quebrou o Instituto de Previdência. A obrigação de pagar os seus aposentados é da prefeitura mesmo. Podem estudar isso aí, gente. Nós temos advogados aqui que trabalham, trabalhistas, que sabem muito bem, então podem ver. É a obrigação da prefeitura. Quando é que vai para o INSS? Só se a prefeitura quebrar. Isso vai acontecer? Isso vai acontecer, gente? Por que o aporte é só ano que vem? Porque como é que eu vou aportar alguma coisa agora de que eu estou pagando o valor normal? A gente só paga alguma coisa lá na frente do que ficou faltando para trás. Por isso que o aporte é lá na frente. Me diga uma coisa, você vai fazer um empréstimo no banco, se fosse empréstimo. Você vai lá e pede 10 mil de empréstimo e paga 2 já na hora? De entrada no empréstimo? Existe isso? Você não vai pagar só depois? Não começa a pagar só depois? É isso que é o aporte. É isso que é o aporte. Então, gente, falta um pouco de explicação. Tá certo? Outra coisa importantíssima,
que vai valer para o Instituto. Agora, o Instituto tem um planejamento de quanto vai receber. Antes não tinha. Não é dívida. É um planejamento de que você vai receber mês a mês. Gente, e pode falar o tanto que vocês quiserem aí de verificar do que eu estou falando, se não foi, vocês estão falando aqui, e eu estou lá no computador, buscando pesquisa em outras cidades, no estado, para saber o que está acontecendo, o que está falando, se alguém está falando alguma besteira, se não está falando, tá certo? Então, gente, eu me peco, às vezes as pessoas me cobram, Cipriano, às vezes você defende alguma coisa e tal. Não, defendo da seguinte forma, quando eu vejo que eu tenho que vir aqui e passar à população de Barretos a verdade, sem querer fazer disso aqui palanque eleitoral. Sem querer cercar um candidato ou outro porque ele vai ser candidato. Não. Se cada um faz uma coisa boa, a gente tem que levar o que é feito de bom. O que é feito de bom. Tá certo? E gostaria só de dizer, no momento em que o Dr. Francisco falou aquilo, é que eu tenho a mania, às vezes, de vez em quando, de passar a ele alguma coisinha que ele está falando só. Eu não faltei com a educação com ele, né? Eu agradeço o jeito que ele me tratou, entendeu? Porque existem coisas que servem para a gente aprender, né? A gente aprender que não deve fazer. Então, a partir de hoje, né, a população não passa mais nenhuma dália, não fala mais nada. Mas tem uma parte. Muito obrigado pela parte. É que o senhor disse no início que essa mudança desafoga a prefeitura. O senhor disse depois que a prefeitura pode ter problemas lá na frente. O senhor disse ainda que quem inventou um instituto de previdência deu um tiro no pé. E agora aqui no fim, o senhor fala que o Instituto tem planejamento, que as coisas, mil maravilhas, não é que tem. céu de brigadeiro. Não falei isso não. Falei isso não. Olha, o que eu falei foi o seguinte, no primeiro momento em que o Vossa Excelência disse que o que eu falei, que desafoga a prefeitura num primeiro momento, é que tirou uma palavrinha, né? Muda tudo que a gente falou, né? Se alguém chega em mim e fala assim, você é bonito, só faltou uma palavrinha, eu não. Pronto. O senhor tirou uma palavrinha e acabou com tudo que eu falei. Então, desafoga inicialmente. Pode haver algum problema lá no futuro? Pode haver sim. Pode haver porque ultrapassa um pouco o percentual. Só que, vai escrever e vai estar escrito aqui, eu tenho certeza que isso vai ser mudado lá na frente também, não aqui a nossa lei. Como são feitos os aportes através do governo federal, a determinação. Porque do jeito que está, nenhuma prefeitura consegue fazer. Aquelas prefeituras que você entra, que o Tribunal de Contas fala que está devendo menos, lá na frente, sabe o que está acontecendo com essas prefeituras? É porque elas estão no INSS. Não consta. Quando o cálculo é feito de dívida, consta o cálculo atorial, os 300 mil. Por isso que eu levei um susto no começo do ano, quando eu vi 314. Consta os 300 mil do cálculo atorial. Mas não é dívida, gente. É porque... E o que eu disse no final? Agora, não é que é céu de brigadeiro. A partir de agora, passar esse projeto, o Instituto passa a ter um planejamento de quanto vai entrar no seu cofre todo ano. Existe esse planejamento hoje? Não. O que acontece é que, infelizmente, até o meio do ano dá para pagar, depois diminui-se a receita, e aí passa apertado para pagar os últimos 6 meses, lá vem outro parcelamento. Isso tem acontecido sistematicamente, não é só com esse ou com aquele prefeito. E volto a dizer, eu tenho admiração pelo Dr. Nelson James, tenho admiração pelo Dr. Web, tenho admiração pelo Dr. Manuel. Porque cada um procurou fazer o melhor pela cidade, sim. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza que cada um tentou fazer o melhor e tenta fazer o melhor. Certo? Ninguém está fazendo isso aqui para colocar dinheiro em bolso, não. Aqui tem a mania de falar que o outro vai pôr no bolso, não sei o que lá, e não prova. Joga-se penas ao vento, fala assim, fala de um, fala do outro. Por quê? Porque eu quero ser candidato a prefeito na próxima, né? Então é bonitinho falar do outro. Pode falar, Guilherme. Ordem, eu gostaria de solicitar a prorrogação dos trabalhos. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a prorrogação dos trabalhos. Então, gente, gostaria que fizesse as contas. Hoje, sendo repetitivo, paga-se quase 12 milhões normalmente. Deve pagar 12 milhões anual normalmente. Com essa diminuição, passa a pagar mais ou menos 7 milhões anuais. Há uma economia de aproximadamente 5 milhões. No primeiro ano, paga 2.800. Há uma economia aí de 2 e pouco, tá certo? O que vai aumentar os aportes nos próximos anos.
mas também dá ao prefeito o direito de planejar e verificar que pode depositar mais. Eu falo, então eu quero depositar mais durante o ano. Faça as contas se ele voltar a depositar então os 10%. Tá certo? Por incrível que pareça, quem ganha nisso, por enquanto, é só o funcionário. Porque é pouquinho, R$8 só, mas R$8 é um pacote de arroz. Tem muita gente que esse pacote de arroz ele come o mês inteiro. Tá certo? E é o funcionário que está ganhando esse 1%. É o único que está ganhando esse 1%. Por quê? Porque ele não vai ter aporte. Tá certo, gente? Então, nós já tivemos problemas anteriormente com dinheiro, né, doutor Reginaldo, que foi aplicado no Banco de Santos, né? E no Banco de Santos esse dinheiro não voltou nunca mais, perdeu, tá tentando voltar, mas não volta, entendeu? Então, a única que ganhou foi isso, estava depositado num banco e não devolveu o dinheiro. É a única coisa que serve esse cálculo atuarial, né? Tá certo, gente? Então, senão o sindicato estaria contra, tenho certeza. E o que a gente conversa com o pessoal do sindicato é que está favorável. Hoje a gente conversou, né? Acho que eu tenho esse direito de falar isso, né, João? Está favorável. Por quê? Porque entendeu como é que é feito esse cálculo. Tá certo, gente? Então, eu espero sinceramente que as pessoas votem. Eu espero sinceramente que cabe essa celeuma, porque é um projeto que afeta mais os funcionários e a prefeitura municipal. Tá certo? E fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Não há esse problema desse... tem aqueles... profeta do caos, né? Vai parar de receber aposentadoria, você vai aposentar, não vai receber nada, vai ficar sem nada. Gente, não é isso não que está acontecendo aqui, não vai acontecer isso. Fiquem tranquilos, vocês têm muito... Se tem uma coisa que não pode acontecer, é o aposentado deixar de receber. Isso jamais vai acontecer. Conforme o doutor Francisco falou aqui na frente, só se o Brasil quebrar. Só se o Brasil quebrar. Porque primeiro tem que quebrar o Instituto, depois tem que quebrar a prefeitura, depois tem que quebrar a Previdência, depois tem que quebrar o Brasil. Aí, eu acho que aí já veio até o Noé de novo para cá e teve até o dilúvio, acabou com tudo e morreu. Olha eu fazendo stand-up também. Obrigado, senhor. Não havendo mais... Com a palavra, o professor Reginaldo. Desculpa, professor. Como é que é a música lá do... Qual que é a solução para o Brasil? Senhor presidente, senhores vereadores, o Brasil não vai quebrar. O Brasil vai ser a quinta economia do mundo em 2030. A quinta economia do mundo. E Barretos vai ser também uma das grandes cidades do estado de São Paulo. Já é e vai ser maior ainda. Eu só gostaria, eu serei breve, mas gostaria de chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, essa questão dentro desse assunto de crescimento, gostaria de lembrar que o orçamento de Barretos, do município de Barretos, em 2005, que foi o ano do primeiro governo do doutor Emanuel, era de 145 milhões, o orçamento do município em 2005. O orçamento desse ano é de 282 milhões. Quer dizer, dobrou em 6 anos, né? Isso reflete, primeiro, o desenvolvimento que a cidade buscou e fez acontecer, mas reflete também o crescimento do Brasil como um todo, né? Então, essa questão orçamentária é muito importante que a gente preste atenção a isso, porque essa questão do cálculo atorial, como já bem expuseram aqui os meus antecessores, não é dívida. Não é dívida. Esses 302 milhões não é uma dívida do Instituto, é apenas um cálculo sobre o que ele necessita para honrar todos os seus compromissos no futuro, daqui para o futuro. E um cálculo conservador, porque pressupõe, por exemplo, que a prefeitura vai parar de admitir servidores, porque os servidores são os contribuintes do Instituto, mas a prefeitura não vai fazer isso. É evidente que ela vai continuar contratando. Tem, aliás, um edital aí de um concurso para admissão de 200 servidores. São 200 novos contribuintes para o Instituto. Então, e Barretos está crescendo, e para crescer,
ele precisa ampliar o serviço público para melhorar a prestação de serviço para a população. Não há a menor dúvida disso. Então, é preciso que a máquina cresça. Cresça também na eficiência, mas, sem dúvida alguma, tem que aumentar o número de servidores. Ou então nós prestaremos um péssimo serviço à nossa população. Outro dado interessante é que hoje o município tem em torno de 44% das receitas correntes líquidas de gasto com pessoal, o que é uma despesa, vamos dizer assim, reduzida, porque o limite é de 54% do Poder Executivo. Então, o limite é de 54%, nós estamos com 44%, não chega a 44%. Então, quer dizer, há bastante espaço para melhorar a prestação de serviço público e, com isso, também admitindo servidores para melhorar essa prestação de serviço. Quer dizer, então, que o Instituto, eu tenho certeza que não vai quebrar, né? Esse cálculo atuarial é conservador, tem essas pressuposições, mas certamente elas não vão ocorrer. E também tem um outro detalhe: a partir de agora, esses aportes, todo esse plano de custeio está vinculado ao ICMS. Então, quer dizer que, se por um acaso a prefeitura não estiver pagando, a receita do ICMS será destinada para o Instituto. Ora, o município de Barretos vai continuar produzindo. Nós estamos dentro do estado de São Paulo, estado progressista, o mais progressista da federação, e estamos dentro do Brasil, que vai ser, em 2030, a quinta economia do mundo. Então, não vai cessar, não vai secar a arrecadação de ICMS aqui no município de Barretos. Então, o Instituto não corre esse risco de quebrar. Certo? Agora, independentemente disso, tem também a questão do planejamento orçamentário, que o próprio plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, ela também, todo ano, a Câmara tem que aprovar essa LDO, que estabelece lá nos seus anexos as metas fiscais, as metas de equilíbrio orçamentário para os 2 anos seguintes. Então, se porventura acontecer um desequilíbrio aí, a própria administração é obrigada, nessa elaboração das leis orçamentárias, ela é obrigada a adotar medidas para resolver o déficit orçamentário, fixando essas metas fiscais lá na lei de diretrizes orçamentárias e, posteriormente, na elaboração da lei ordinária, da lei orçamentária. De modo que nós não estamos mais naquela época de quebrar prefeitura, quebrar Estado, quebrar o país, do jeito que aconteceu muitas vezes antigamente. Depois da lei de responsabilidade fiscal, esse perigo está bastante atenuado, né? E eu tenho certeza que nós não chegaremos a tanto. No entanto, eu quero lembrar também que já foi meu posicionamento aqui, e continuo mantendo, relativamente a essa questão do Instituto, que eu acho sim, que é preciso fazer uma discussão séria a respeito da viabilidade dele. Porque se chegarmos à conclusão, nessa discussão, de que para a prefeitura fica muito caro pagar, para o Instituto a contribuição é insuficiente, então talvez seja o caso, sim, de reverter a situação e passar para o INSS. Mas é o caso de fazer um estudo sério, uma discussão muito bem pensada, para depois tomar essa decisão e dentro de um regime de transição, efetuar tomar essa providência. Por outro lado, nós temos que resolver um problema que é agora, e nós não podemos, o Poder Legislativo não pode inviabilizar o Poder Executivo. E o plano não se mostra de modo que seja inexequível. Então, eu entendo que nós temos que dar um voto de confiança para o Executivo, aprovar o plano e provocarmos lá no futuro essa discussão de base, de fundo, sobre se compensa manter o Instituto ou não, né? Mas isso é uma discussão que tem que ser feita com tempo, com calma e com profundidade. Portanto, senhor presidente, eu sou a favor da aprovação do plano. Obrigado.
Obrigado. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação do presente. Primeiro secretário já chegou. André Rezec. Aparecido Cipriano, presente. Francisco de Paula Silva. Guilherme Henrique de Ávila. Dr. Kiko Miziara. Leandro Anastácio. Olímpio Nabem. Otávio Garcia. Reginaldo da Silva e Videlson Leite. Paixão Júnior. Vixe, você inverteu tudo agora. Tudo bem. Mas presente assim mesmo. Não havendo mais oradores, está em votação, primeiramente, a emenda do vereador Guilherme Henrique de Ávila. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado contra o voto do vereador André Luiz Rezec, Kiko Miziara e Dr. Francisco. O Guilherme não votou, não. Desculpa, Guilherme, desculpa. Está em votação. Agora é o projeto, né? Está em votação a mensagem aditiva, que é que reduz para 11%. Pois não, Senhor vereador. presidente, eu solicito destacar o parágrafo único da mensagem aditiva, pois a minha emenda versa sobre o mesmo assunto, e já foi aprovada. E aí? Tudo bem? Tá bom. Está em votação a mensagem aditiva do senhor prefeito municipal que reduz para 11%, a contribuição do servidor, com a exceção do parágrafo único. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado contra o voto do vereador André Rezec, Kiko Miziara. Doutor Francisco, não? Doutor Francisco, agora? Agora está em votação o projeto em sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado contra o voto do vereador André Luiz Rezec, Kiko Miziara, Dr. Francisco. Esse é o projeto. Você votou contra, Guilherme? Você votou contra? Ué, Guilherme, você põe uma emenda para ajudar o Guilherme e vota contra? Você é campeão. Cada vereador tem, cada cabeça tem o seu voto. Aprovado o projeto. O vereador professor Reginaldo. Pois não, vereador. Eu gostaria que Vossa Excelência declinasse o placar da votação. Tá. O placar da votação foi 5-4 e eu estou declinando meu voto favorável ao projeto. Gostaria que constasse em ata, apesar de não votar, mas porque eu gosto e quero votar no projeto, mesmo porque tem uma emenda de minha autoria, baixando para 11%. Voto favorável também dos 10 vereadores, 6-4. Se contar o meu, dá 6. Mas já constou em ata que eu voto favorável. O vereador professor Reginaldo. Está em... O vereador professor Reginaldo, invocando o parágrafo 6 do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da redação final. Senhores vereadores. Eu estou declinando, apenas eu declinei meu voto, que eu sou favorável. Eu posso fazer isso em qualquer momento. Não, eu estou declinando que dos 10 vereadores que estavam aqui, 6 eram a favor e 4 eram contras. E se tivesse empatado, quem votar? Quem desempataria? Também. Então, eu simplesmente estou declinando
meu voto a todos os servidores públicos municipais, em respeito, inclusive, à emenda que eu fiz, que eu sou favorável. Eu posso fazer isso, nobre ex-presidente Kiko Miziara? Kiko Miziara falou que pode, acabou. Fez discute, não. O Kiko Miziara falou, acabou, tá? Você não discute, não, que ele já foi presidente aqui. É o único que já foi presidente aqui, ó. Paulo Corrêa não estando na sessão, o único que já foi presidente é o Kiko. Desculpa, gente, é brincadeira, mas é pelo adiantado da hora para dar uma descontraída. O professor Reginaldo solicita, invocando o parágrafo 6º, artigo 119 do Regimento Interno, apreciação da redação final, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado contra o voto do André, Kiko, Dr. Francisco e Guilherme. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários. Primeiramente, foi aprovado. Não. Primeiramente, foi aprovado contra os votos dos 4. Agora está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado contra o voto do vereador Dr. Francisco, Kiko, André e Guilherme. Aprovado, o projeto segue para o prefeito para sanção. Gostaria de agradecer a todos os funcionários públicos que acompanharam a sessão até esse momento. E obrigado pela presença. Obrigado, tá, João? Não entendi essa agora. Eu agora não entendi também, não. Mas você acha que ele foi... Mas você acha que ele foi verdadeiro ou foi irônico? Ô, Guilherme, mas foi verdadeiro ou irônico? Aqui nessa... Fala pro Guilherme. Parabéns. É que aqui as coisas, às vezes os parabéns têm segunda. Vamos. Projeto de lei número 55. Esse está em segunda discussão, né, Nery? Projeto de lei número 55/2000. De autoria do vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano, que estabelece a possibilidade do agendamento telefônico de consultas para... Você vai pedir vista, Cipriano? Gostaria de pedir vista, senhor presidente. É regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 56/2011, também do Cipriano. Gostaria de pedir vista também. É regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agora vamos chegar nos balancetes. Já teve acordo dos balancetes? Então, processo 2418, pedido de 10 dias de visto de adiamento. Com vista, vereador André Luiz. Conforme explicado já pelo vereador Cipriano, que não deu tempo ainda de fazer os levantamentos necessários, de forma geral, já peço em todos para que... Não pode, você vai ter que pedir todas eles. Sessão passada pôde, senhor presidente. Vamos adotar o mesmo procedimento? Como é que é o negócio? Semana passada, na sessão anterior, eu falei uma vez só, o senhor já foi no vácuo. Então, usa o mesmo regimento da semana passada. Esse negócio de mudar toda semana tá difícil, senhor presidente. Vossa Excelência só fica em pé que eu sei que o senhor está pedindo.
Processo 2418, pedido do André Rezec de adiamento por 10 dias, regimental favorável para essa comissão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Processo 2797, com pedido de adiamento ao vereador André Luiz Rezec, favorável para essa comissão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Processo 3109-2010, com vista ao vereador André Luiz Rezec, pedido de adiamento por 10 dias, regimental favorável para essa comissão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Processo 3381, com vistas ao vereador André Luiz Rezec, também com pedido de adiamento por 10 dias, regimental favorável para essa comissão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Processo 078/2011, também com vistas ao vereador André Luiz Rezec, com pedido de adiamento por 10 dias, favorável para essa comissão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Está em discussão, vamos para a discussão única de requerimentos e indicações. O vereador professor Reginaldo solicita englobamento da matéria sem destaques, favorável para essa comissão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Está em discussão, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis para essa comissão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Exaurida a pauta, nada mais havendo para tratar. Declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a todos pela presença.